Olá, meu nome é Márcia, sou especialista na área de recursos humanos e hoje vamos falar sobre redução de jornada, suspensão de contrato, força maior e demissão durante a pandemia. São os assuntos que traremos neste vídeo de hoje, a fim de informar empresários e trabalhadores, esclarecer dúvidas e proporcionar uma reflexão sobre o tema. Para tirar essas dúvidas, vamos trazer Carla Chiomento, a diretora da DOC Contabilidade. Olá, Carla. Olá, Márcia, agradeço mais uma vez a oportunidade, como você mesmo disse, né, para a gente trazer as informações, esclarecer as dúvidas, né, dos empresários, dos colaboradores. Muito obrigada por mais uma vez participar dessas nossas conversas para tirar as dúvidas. Carla, vamos começar com uma dúvida muito requisitada pelos nossos clientes. Essa dúvida que é muito comum dos empresários, é sobre a demissão de funcionários que estão com contrato suspenso ou com redução de jornada. A dúvida é a seguinte: mesmo estando com um contrato suspenso ou redução de jornada, eu posso demitir o meu funcionário? Em tese, a empresa não deveria demitir nesse período para honrar o contrato, pois está prevista a garantia provisória do emprego. Mas, se demitir, vai ter que pagar, além de todas as verbas rescisórias, também uma indenização ao funcionário, conforme prevê a Lei 14.020. Certo. E como calcular a indenização? Então, vejamos dois exemplos para entender melhor como é esse cálculo, pois é feito de uma forma para suspensão de contrato e de outra forma para redução de jornada. Certo. Então, de acordo com a Lei 14.020, quando o contrato de trabalho for suspenso, o trabalhador tem garantia provisória de emprego, popularmente chamada por estabilidade. Se a empresa demitir o funcionário durante o período de garantia provisória de emprego, ele terá que pagar uma indenização equivalente a 100% dos salários restantes ao período que o empregado deveria permanecer na empresa. Um exemplo disso, de suspensão de contrato, é assim: se o contrato do funcionário for suspenso por 2 meses, ele terá garantia provisória de emprego por mais 2 meses. O tempo total de garantia provisória é sempre o dobro do tempo da suspensão. Então, suponha que o contrato foi suspenso por junho e julho. O funcionário terá garantia provisória de emprego durante os meses de junho, julho, agosto e setembro. Nesse caso, se a empresa demitir o funcionário sem justa causa, no começo de agosto, tendo cumprido 60 dias de suspensão, ela terá que pagar a indenização de acordo com a lei. E também o funcionário terá direito a mais 2 meses de salário como indenização. Para este caso exemplificado, pois esse é o tempo que ele ainda teria a garantia provisória. Essa indenização, Márcia, ela deve ser paga junto com a rescisão. Entendi. Fala para a gente um pouquinho, Carla, sobre as regras para indenização de redução de jornada seguida de demissão. Como elas são? Na redução jornada seguida de demissão, segundo a Lei 14.020, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período da garantia provisória de emprego sujeita a empresa a pagar, além das verbas rescisórias devidas, uma indenização de acordo com a quantidade do tempo que o empregado teria de garantia provisória de emprego. Então, se a gente fala de redução de jornada de 25% a 49%, a indenização é de 50% dos salários restantes. Salários relativos aos meses que o empregado ainda deveria permanecer na empresa. Se a gente fala de redução de jornada de 50% a 69%, a indenização é de 75% dos salários restantes. E, por último, se a gente fala de redução de jornada acima de 70%,
ou mais, a indenização é de 100% dos salários restantes. Entendi. Ok. Agora, Carla, fala um pouquinho para a gente como funciona a demissão por força maior. Força maior é quando acontece algo com a empresa que prejudica fortemente e que o empregador não tem nenhuma relação de culpa. Por exemplo, uma tragédia natural, um terremoto que destrói a empresa. E aí, assim, uma dúvida bem comum é se podemos demitir os funcionários por força maior devido à pandemia e pagar somente a metade que o funcionário teria direito. Na verdade, não pode. A demissão por força maior, ela só pode ser feita se a empresa for à falência ou se a filial onde o funcionário trabalha for fechada. A Uhum. pandemia e o estado de calamidade pública não significam automaticamente reconhecimento de força maior alcançado a todas as empresas. Também, se a empresa for paralisada somente por um tempo, isso não caracteriza a extinção da empresa por força maior. Acontece que o simples fato da empresa estar passando por dificuldades econômicas não caracteriza motivo para demissão de força maior. Lembrando sempre que a possibilidade de pagamento de metade da indenização pressupõe a extinção da empresa ou de um estabelecimento dela. Caso contrário, a Justiça do Trabalho certamente dará ganho de causa ao funcionário. E a rescisão será revertida tendo a empresa arcar com todos os valores integrais. Agora, Carla, força maior, ela precisa ser comprovada? Sim, como já foi dito, a força maior não pode ser aplicada se não houver extinção da empresa. É preciso analisar caso a caso e demonstrar claramente que a ocorrência de um determinado acontecimento foi inevitável, foi imprevisível, foi um fator determinante para encerramento das atividades da empresa. No caso de uma empresa realmente ser extinta por motivo de força maior e conseguir comprovar, então ela tem que comprovar, ela pode pagar a metade do que o funcionário teria direito em uma demissão sem justa causa. Certo. E aí, o que podemos concluir com tudo isso, Carla? Cada empresa tem as suas particularidades e o cenário deve ser analisado caso a caso antes de tomar qualquer ação. A decisão final é sempre do empresário. Por isso, ele deve buscar esclarecimentos, informações, refletir bastante antes de tomar uma decisão difícil. E eu complementaria aqui que procure sempre o seu escritório de contabilidade, seu contador, para auxiliar a empresa nessas tomadas de decisões. Ok. Carla, eu agradeço muito, essas explicações foram excelentes para a gente. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, né? E até a próxima. Ok, até a próxima. Pessoal, muito obrigada e ficamos por aqui. Até a próxima.